Olá, boa noite. Eu passei toda a minha vida em estudos sobre religiões e sempre esperei que pessoas competentes que tivessem um grau mais elevado em comunicação para falar a verdade sobre tudo que um leigo pudesse entender, e não encontrei pessoas falando exatamente as verdades que estão escondidas por trás de todo o conhecimento que poderíamos, os grandes representantes podiam revelar para nós que somos leigos, já que não apareceu pessoas para fazer. Eu resolvi passar. Espero que seja útil para muitos e que eu não quero gerar discórdia para com ninguém. Martinho Lutero acusava os católicos de haverem corrompido a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Agora nós, os católicos, acusamos a Martinho Lutero de haver reformado a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, no meio da corrupção. As duas fontes de corrupção que envenenaram a Igreja reformada por Lutero, chamada Igreja Protestante, logo no primeiro dia do seu nascimento, são estas: o homem não precisa fazer obras boas para salvar-se, nem se arrepender de seus pecados. Ainda mais todas as obras que o homem pode fazer, e ainda que pareçam boas e santas, não tem nenhum valor, porque o homem é justificado e se salva somente pela fé. Isto é, acreditando que Jesus Cristo é Deus e que revelou as verdades contidas na Bíblia. Agora perguntamos: é assim que Martim Lutero quis reformar a Igreja de Jesus Cristo, ensinando que os homens não precisavam se arrepender de seus pecados, nem fazer penitência por eles, bastando unicamente acreditar em Jesus Cristo e na sua doutrina para se salvar? Duvido, duvido que Lutero consiga reformar a Igreja de Cristo, restituindo a sua pureza e santidade primitiva. A verdade é que, se não fora porque os filhos espirituais de Lutero são de melhor condição e natureza do que o pai, esse princípio religioso era bastante para corromper o coração dos cristãos, não permitindo que a boa fé ou a boa intenção, que nasce da ignorância, excusasse a muitos deles do pecado de cisma. Não negamos que em todos os tempos tem havido escandalosos nos santuários, e principalmente na época em que vivia Lutero, o luxo, a relaxação dos costumes e o espírito mundano penetraram, assumindo graves ou leves proporções nas residências dos sacerdotes e dos bispos, e até no grande palácio dos papas. Se Lutero houvesse sido um verdadeiro imitador dos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, teria motivo de sobra para reprimir a conduta privada e pública de alguns ministros da Igreja Católica. Mas o nosso célebre reformador tomou uma linha de acusação inteiramente oposta ao espírito do Evangelho. Em vez de reformar os maus costumes,
tornou-os ainda mais relaxados. Na verdade, Lutero acusava os ministros da Igreja Católica de que não guardavam o seu voto de castidade. Mas o que faz ele? Tirou uma freira do convento e casou-se publicamente com ela. Lutero acusava os bispos e o Papa de venderem as indulgências e graças espirituais a preço de dinheiro. Mas o que fez ele? Entrou nas catedrais, igrejas e capelas dos católicos e depois de profaná-las, apoderou-se do ouro e prata, das cruzes, cálice e demais vasos sagrados que serviam para o ministro dos altares. Lutero acusava o sacerdote de serem homens relaxados, que não guardavam os preceitos do jejum nem da abstinência. Mas o que fez ele? Ensinou que os cristãos não precisavam fazer penitência pelos seus pecados, porque o homem se justifica somente pela fé e pelos méritos de Jesus Cristo, e não pelas boas obras. Por conseguinte, a abstinência, os jejuns, os sacrifícios e as penitências são de um valor são de nenhum valor. Finalmente, Lutero recriminava os ministros da Igreja Católica porque tinham perdido o Espírito de Deus, vivendo no espírito do mundo, ocupados nos negócios materiais. Entretanto, ele determinou que os ministros da Igreja Protestante poderiam exercer todos os cargos e ofícios da mesma forma que os seculares, isto é, poderia ser industriais, comerciante, banqueiro, chefes de grandes companhias, médicos, advogados, juízes e até generais do exército. Ora, temos aqui um notável reformador. Se Lutero queria ser um santo, ninguém o impediria de sê-lo. E se ele quisesse pregar contra os pecados dos cristãos e dos sacerdotes, a Igreja Católica somente teria frases de agradecimento para ele. Mas o seu lamentável erro foi que, além de se mostrar um homem relaxado pelos seus atos, relaxou também a doutrina de Jesus Cristo pelos seus princípios, e por isso disse: antes, Lutero acusava a Igreja Católica de haver corrompido a doutrina de Jesus Cristo. Agora nós acusamos a Lutero de haver reformado a Igreja de Jesus Cristo no foco de corrupção. A segunda fonte de corrupção, tão perigosa como a primeira, e que envenenou a Igreja de Jesus Cristo, reformada por Lutero, desde o primeiro dia do seu nascimento, é esta: a única regra da nossa fé é a Bíblia, que todo homem tem o direito de ler e interpretar de forma que julgar mais verdadeira. Portanto, não precisamos dos romanos pontífices para ensinar aos homens as verdades religiosas. Porquanto a Bíblia, interpretada individualmente, é o único mestre divino, que lhe ensina o que devem crer e o que devem praticar. A doutrina anunciada por Lutero, de que a Bíblia interpretada individualmente forma a única e suprema regra da nossa fé, começou a ter prontamente as suas amargas consequências. O leitor permitirá que recordemos segunda vez o seguinte fato:
Lutero tinha vontade de casar-se com uma religiosa e, tendo lido a Bíblia, achou que podia casar-se com ela e casou-se. Mal sabia, porém, ele que depois da colherada de mel seria forçado a beber um grande copo de vinagre. Animado com o seu exemplo, o poderoso Landgrave Felipe disse que tinha uma mulher e 8 filhos vivos. Queria também se casar com a senhorinha Margarida Snau. E lendo a Bíblia, achou que podia realizar o casamento e escreveu a Lutero pedindo a devida autorização. Este viu o escândalo que semelhante ato conduziria, mas receando indispor-se com o príncipe, de cujos favores imensamente precisava, muito contra a sua vontade, respondeu-lhe que realmente, lendo a Bíblia, achava que o príncipe podia realizar o matrimônio com a senhorinha Snau. E o mundo cristão ficou sabendo, com grande escândalo, que a Bíblia Sagrada, interpretada por Lutero, concedia a um homem casado, vivendo com sua mulher e filhos, casar-se com outra mulher, morando juntamente com as duas. Na verdade, com a Bíblia na mão, se pode ir até o inferno. Um dos primeiros discípulos de Lutero foi Nicholas Strom. Este pastor protestante dizia que a Bíblia ensinava que o batismo era inválido para os meninos, os quais não precisavam batizar-se enquanto não tivesse uso de razão, doutrina que se devia pregar. Lutero, porém, afirmava o contrário. Segundo ele, a Bíblia ensinava que o batismo é válido e até necessário para todos, adultos, meninos e crianças, doutrina que se devia pregar. Assim vemos que pregamos com a mesma Bíblia na mão. Lutero e Stroh ensinava 2 doutrinas diferentes e até contrárias. Para que serve, pois, a Bíblia interpretada individualmente? Poderemos assim conhecer as verdades que Jesus Cristo nos ensinou. Esclarecemos mais esta matéria. Um cristão abre a Bíblia e diz: não resta dúvida, estudando a Bíblia, vê-se claramente que não podemos dar culto às imagens dos santos, pois está vivamente proibido nas Sagradas Escrituras. Notai, porém, que outro cristão abre também a Bíblia e diz: não resta dúvida, estudamos a Bíblia, vê-se claramente que devemos prestar culto às imagens dos santos, pois está terminadamente mandado nas Sagradas Escrituras. Ora, temos aqui uma questão séria. A Igreja Protestante Evangélica afirma que é pecado prestar culto às imagens dos santos, enquanto que a Igreja Protestante ritualista, pelo seu ver, diz que é uma virtude dar culto às imagens dos santos. Então, como ficamos? É um pecado ou é uma virtude? Não podemos ou devemos? Quem resolverá esta importante questão? Não pôde resolvê-la o pastor da Igreja Protestante Evangélica, porque a sua autoridade somente é obedecida pelos protestantes.
evangelistas. Tampouco pode resolvê-lo o pastor da igreja protestante, ritualista, porquanto a sua autoridade está limitada aos protestantes ritualistas. Precisa-se, pois, um chefe que tenha recebido de Jesus Cristo a autoridade suprema e absoluta de esclarecer, definir e resolver todas as questões sobre as doutrinas das Sagradas Escrituras. Na Igreja Católica temos esse chefe, é o Romano Pontífice, e por isso a Igreja Católica, contando mais de 20 séculos de existência, nunca dividiu-se em duas, e em toda parte tem sido uma só. Não resta dúvida, Lutero foi muito tolo, não criando um papa para sua igreja. Por isso, já antes de morrer, a Igreja de Jesus Cristo, que ele tinha reformado, estava regada em pedaços. A contar-se desse tempo, a religião protestante foi dividindo-se e subdividindo-se em muitas igrejas particulares ou seitas, devendo considerar-se como principais as seguintes igrejas: luterana, igreja calvinista, igreja anglicana, a qual se subdivide em superior, inferior e moderada; igreja evangélica, a qual se subdivide em congregacionalista, batista e metodista; igreja liberal, a qual se subdivide em unitária, universalista e modernista. Atualmente, calcula-se que, espalhada por todo o mundo religioso, se encontram para mais de 150 igrejas ou seitas protestantes, cada uma com um credo diferente. Só parece escrever o Dr. Ormes, protestante, que cada pastor que tinha autoridade, dinheiro e inteligência julgou-se acreditado para fundar uma nova igreja, arrumando um formulário de doutrina conforme aos desejos da sua vontade, capaz de lhe merecer um nome imortal entre os homens. O autor deste humilde livro passou alguns anos na América do Norte, tendo a ocasião de visitar a capela de um seminarista protestante, onde, colocada em um modesto altar, via-se a imagem de Jesus, o bom pastor, para que fosse venerado pelos jovens seminaristas. E de outra vez visitou também um templo protestante, onde havia uma imagem de Maria Santíssima, perante a qual ajoelhavam-se para rezar os fiéis que ali entravam. Qualquer dia vamos ter aqui no Brasil importações norte-americanas, alguma igreja ou capela protestante com a imagem do Sagrado Coração de Jesus ou uma imagem de Nossa Senhora do Carmo. Vou parando aqui pelo limite do telefone, mas continuarei amanhã.